Vocês estão prontos para ver algo muito grande acontecendo na sua vida, o qual você até então nunca viu? A passagem bíblica que diz: olhos jamais viram e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para cada um de nós. Chegou a hora. Chegou a hora de você ver esta palavra se cumprindo na sua vida. Você que me acompanha agora pela rede social, que o Espírito Santo ilumine a sua vida e que ele venha guardar e proteger toda a sua família. No livro de 1 Reis, no capítulo 18, eu vou ler a princípio só um versículo, que vocês conhecem muito bem. Mas Deus vai começar a falar de uma forma extraordinária na sua vida. Diz assim no versículo 30: então Elias disse ao povo: cheguem para mim, cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado, em ruínas, destruído. Você sabe que muitas são as pessoas que elas vivem dentro da igreja e elas não conseguem entender por que a vida dela está em ruínas. É simples. O altar, ele é o santo dos santos. Para que eu venha chamar a atenção de Deus, é necessário que eu venha restaurar o meu altar. Porque toda igreja, você vai entender melhor agora, toda igreja ela tem um altar físico, que é muito importante esse altar. Mas mais importante do que o altar físico que está na igreja, somos nós, que somos o altar ambulante. O que é o altar ambulante? Quando eu estou na praia, eu não deixo de ser o altar de Deus. O que significa isso? Eu posso ir à praia? Não só posso, como devo. A praia, ela traz grandes benefícios à saúde, além de ser gostoso. É mar, é natureza, é o que Deus criou. Porém, eu tenho que me comportar, seja na praia, no cinema, no restaurante, aonde eu estiver, na academia, eu devo me comportar como um cristão. Eu não posso ter um comportamento diferente ao ponto de não mais viver em obediência à palavra de Deus, não viver mais no temor, porque eu estou num ambiente diferente. E isso aconteceu em Israel. A ruína de Israel, ela aconteceu por causa disso. Os profetas se corromperam. O altar que era a vida deles estavam em ruínas. E eu vou lhe provar isso. Mas antes, eu quero que você entenda como começou o primeiro altar. O primeiro altar começou com Abel e Caim. Foi exatamente na morte de Abel que Deus providenciou lá em Gênesis 4. Se prepare para ser impactado agora, tá? Você que é pastor, você que é diácono, você que tem uma posição na sua igreja, se prepare agora, porque Deus, ele vai lhe impactar e vai lhe abençoar de uma forma extraordinária com esta palavra. Olha só o que diz em Gênesis 4:25. Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel. Abel tinha sido morto por Caim, todo mundo sabe disso. Para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim. E pôs nele
o nome de Sete. Agora vem a parte mais interessante. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Grava bem esse nome, Enos. Foi nesse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Você veja que a morte de Caim teve a permissão de Deus para que o derramamento do sangue de Abel viesse fazer com que o primeiro altar viesse ser erguido, um avivamento viesse a começar no planeta Terra. E aí começa então a era dos altares, que é muito importante. Depois veio Noé. Você vê que Noé, capítulo 8, versículo 20, após o dilúvio, ele levanta um altar a Deus e apresenta sacrifício. E eu quero aproveitar esse momento para lhe fazer uma pergunta. Você está na igreja ou você está no altar? Da forma que Deus quer. Porque também há pessoas que elas estão na igreja e no altar, mas vivendo uma vida errada. Então vamos chegar lá. Então tudo começou com Enos. Depois veio Noé. Depois veio a era de Abraão. Abraão, aonde ia, ele levantava um altar. Só que a pregação vai começar a pegar uma dimensão muito grande. Preste muita atenção, por favor. Se desligue de tudo e preste atenção na palavra. Porque na era de Abraão, aonde Abraão ia, ele levantava um altar. Só que naquela época, o que mais existia era altares. E Abraão levantava altar, sacrificava a Deus, vivia em obediência, vivia em temor e com temor, e era abençoado. E as pessoas ficavam em conflito, elas ficavam, pô, como é que pode? Ele levanta o altar, mas também nós levantamos. Só que as pessoas levantavam altares, mas viviam na idolatria. E você sabe o que é você viver numa idolatria? É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Há pessoas que estão colocando no lugar de Deus o dinheiro, outros estão colocando a família, o neto. Mas espera aí, bispo, o senhor está me jogando contra a minha família? Absolutamente não. Mas nada pode assumir o lugar do número 1. A palavra de Deus nos ensina ao dizer, buscai em primeiro lugar. Deus, ele é claro, ele é transparente. Ele não diz em segundo, em terceiro. Em primeiro lugar o reino de Deus. Então, as pessoas levantavam altares e não acontecia nada. Não só levantavam altares, como estavam em cima do altar e não acontecia nada. Porque elas estavam se corrompendo com a mágoa, se corrompendo com a mentira, com a incredulidade, com a dúvida, com a cobiça, e etc, e etc, e etc. Então, preste muita atenção. Mas Abraão fazia diferença. E já na época dele, todo mundo levantava altares. Depois veio Isaac. Depois veio Jacó, que demorou a levantar um altar. Por isso ele penou, sofreu. Sofreu por causa do engano. Sofreu por causa da demora de levantar um altar. Depois veio Davi, Salomão. Mas agora eu deixei a parte mais importante para o fim. E aí depois veio a grande ruína. Uma época muito triste em Israel, que foi a época de Acabe, que era um líder que ele era fraco na sua liderança. Ele é muito fraco. E ele veio se casar com Jezabel,
que vivia num ambiente de idolatria. Pensa, o que poderia acontecer? Não poderia acontecer outra coisa, a não ser ruínas, sofrimentos. Ele fraco na sua liderança, ela vivia e nasceu num ambiente de idolatria. Então, eles começaram a ameaçar os profetas. Aqueles que não se curvavam eram mortos. Os que não se curvavam eram mortos. Os que se curvavam se corrompiam e sentavam na mesa. Se corrompiam pelo poder. E aí, ao se corromper pelo poder, eles perdiam o poder profético. Eles estavam perdendo a unção. Os profetas perderam, só passou a ser uma capa. Perderam a unção. Se venderam. Por isso eu lhe digo, não se venda por nada. Não permita nada lhe separar de Deus. Não permita nada e nem ninguém sujar seu coração. Não permita que nada e nem ninguém venha fazer você tirar os olhos da cruz. Isso é muito importante. E aí você pode observar em 1 Reis, que eu vou terminar, no capítulo 18, isso é muito forte. No capítulo 18, no versículo 19, olha o que aconteceu. Portanto, ordene agora, olha só o que Elias falou, porque havia 7.000 que não tinham se curvado, mas esses 7.000 fugiram com medo. Na verdade, eles estavam, como se estivesse com um joelho dobrado. Aqueles 7.000 que fizeram parte da escola de Samuel, mas tinham fugido. Os outros estavam mortos. Os que estavam vivos tinham se corrompido. E só eles é que tinham voz, eles que tinham a mídia. Mas eles sentavam na mesa com Jezabel. Então, Elias vem e encara todo mundo e diz: portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá, encontra-se comigo no Monte Carmelo, mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas da deusa. Será que são sustentados? Será que são sustentados pela rainha Jezabel? Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto e disse, é isso que eu quero chamar a sua atenção, por favor. Até quando vocês vão ficar em dúvida? Que significa cocheando. Sabe o que é cochear? É uma pessoa manca. Já viu como uma pessoa, quando ela é manca, ela ora ela está em cima, ora ela está embaixo. Ora um ombro sobe, o outro desce. Ora uma perna está mais alta que a outra, cocheando, duvidando. Até quando você vai ficar com a sua vida espiritual em altos e baixos? Até quando você vai ficar cocheando, duvidando? Até quando você vai ficar dentro da igreja e até mesmo em cima do altar, na condição de morno? Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida, mas Ele precisa que você venha reconstruir o altar, que você venha jogar fora toda a sujeira, tudo que não presta, tudo aquilo que está distanciando, esfriando você na fé. Eu sei que tem muitas pessoas agora, aqui na igreja, nesse domingo, como também pessoas que estão agora no seu automóvel, em casa, em diversos lugares, e você diz assim, mas ô bispo, o senhor não conhece a minha vida, eu fui maltratado, eu fui humilhado. Eu sei, Jesus também foi.
Paulo também foi. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele não disse que no mundo seria maré mansa, água e sombra fresca. Pense comigo. É hora de você reconstruir o teu altar para que Deus venha restaurar a tua vida. A palavra de Deus diz: santificai-vos, para que amanhã o Senhor venha fazer maravilhas no meio de vós. Olha a guerra aí em Israel. Olha a guerra que está no Rio de Janeiro. Olha a guerra que está na Bahia. Não só na Bahia, no Rio, mas no Brasil inteiro. Olha o que nós vivemos agora, há poucos anos atrás. Recente, a pandemia. É notícias ruins uma atrás da outra. O dia mau está aí. Como que você pretende viver com teu altar em ruínas? É hora de você reconstruir o teu altar, que significa a tua vida com Deus, que significa ter aliança com Deus, o que significa você parar de vir na igreja e ficar de paquera, piscando o olho, de beijinho, de namorico com Jesus. Ele quer um casamento, ele quer um compromisso, ele quer uma fidelidade, ele quer que você dê um pontapé, um chute nessa coisa chamada achismo. E quando você vive de achismo, é quando você diz assim: não, isso aqui eu concordo, isso eu não concordo, isso eu aceito, isso eu não aceito. Quando você vive de achismo, qualquer palavra que você ouve, qualquer palavra, informação, fofoca, disse-me disse, já é o suficiente para desviar você da cruz. Pelo amor de Deus, você está pronto para partir agora? E não é só partir, não. Você está pronto para ser abençoado agora? Para que Deus venha fazer coisas grandes na tua vida? Financeira? Familiar? Peraí, o senhor está misturando as coisas agora? Negativo. Porque se você não se preparar espiritualmente, as bênçãos vão vir e você vai fazer como os 9 leprosos fez. Jesus, um beijo, tchau, tchau, bye. Eles não estavam preparados para ser nem sequer curados. Somente um voltou para adorá-lo. Somente um voltou para servi-lo. Os outros 9 estavam cheios de interesses. Deus, através de Elias, fez o fogo descer. E fez o fogo descer através do altar. A oração de Elias durou mais ou menos 30 segundos. Mas por que foi tão rápido? Porque o altar, que era a vida de Elias, estava restaurado. Ele estava em comunhão com Deus. E aí o altar, que foi as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, passou a ser somente uma consequência. Eu vou chamar você que está aqui na igreja para vir no altar fazer uma oração. E você que está aí em casa, onde você estiver, talvez num quarto de motel, talvez no seu automóvel, você vai providenciar um lugar para você estacionar o seu carro. Você vai no banheiro, está muito comentário, muito zum, zum, zum dentro da sua casa. É hora de você reconstruir sua vida com Deus. Deus quer fazer maravilhas. Faça isso. Eu vou continuar aqui a reunião e você vai tomar essa decisão agora. Eu sei que muitas pessoas dizem assim: bispo, eu queria tanto, o senhor faz uma busca, a busca do Senhor é algo glorioso, eu acompanho, eu sou daquele tempo que eu acompanhava. Eu até entendo e compreendo o seu desejo, a sua vontade, mas nada disso vai ter valor se você primeiramente
não reconstruiu o seu altar com Deus. Os dias são maus. E se você não estiver em comunhão com Deus, muitos não irão suportar. Mas aqueles que restaurarem o altar, não somente irão suportar os furacões, as tempestades, que são os problemas, como irão vencer, irão se tornar inabaláveis. E eu termino a palavra de hoje, eu termino com Lucas. Lucas capítulo 9. Por favor, é o último versículo. Lucas capítulo 9, no versículo, deixa eu abrir aqui, no versículo 23, dizia a todos, Jesus disse a todos, ele está falando para você aí, aqui na igreja, você que me acompanha, esteja você onde estiver, ele está falando contigo. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quando você nega as tuas vontades para fazer a vontade de Deus, ali você está reconstruindo o maior de todos os altares, que é a sua vida com Deus. Tá bom? Você que está me acompanhando pela rede social, um excelente domingo para todos vocês. Um abraço e uma excelente semana.